Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motorhome.com. Eu sou o Leonardo Fortunati. Eu tô de volta, né? Não sei por quanto tempo eu fiquei de fora, mas eu sou o Renato Maio falando de carro. Depois de... A gente recebeu carta, a gente recebeu e-mail, a gente recebeu protesto na porta. Caixa postal. Caixa postal, Muito carta registrada, Pager. pager, tudo aí. Que perguntaram, cadê o Renato? Renato sumiu, Renato desistiu, mas não, né? Não. Ainda não. Não, ainda não. Eu tô aqui ainda. Enfim, uns problemas aconteceram na minha vidinha, mas estamos de volta aí e vamos retomar nossos podcasts, né? Renato voltou ao postinho dele. Isso, voltei meu postinho que é de direito. Mas o bom é que vamos falar de Ford e Ranger Raptor, Isso aí. né? Inclusive, fomos hoje ver a caminhonete, né? Por incrível que pareça, né? Por isso que o podcast, inclusive, tá saindo na sexta-feira, tá, gente? Exato. Não é que a gente... Não, eles esqueceram na quinta-feira, não. Uma questão de embargo, a gente não podia falar Uhum. antes da hora e a gente queria falar da Ranger Raptor pela importância, tanto de Ranger quanto pelo esse movimento da Ford, né? Porque se a gente for olhar, não faz... Há poucos anos a gente estava sentado aqui falando sobre a Ford sair do Brasil como fabricante, qual seria o futuro, e agora a gente começa já a observar o que aconteceu. Exato, e assim, o que mais impressiona, vamos dizer assim, positivamente sobretudo, é que a gente sabe que a Ford tem alguns produtos mais Ford China, né? O próprio Território é um exemplo, mas acho que na China você tem aquele Fusion, né? Que se tornou um produto chinês e vários outros modelos, né? Específicos mais para um mercado emergente, vamos dizer assim. E a Ford, ela optou em vender produtos norte-americanos no nosso mercado, né? Se concentrar a maior parte deles. Então, a gente teve uma reformulação aí com o Bronco Sport, com o Maverick. Esse ano foi lançada a nova Ranger, que é o principal, acho que é o principal produto da Ford no nosso mercado de muitos anos, né? A Ranger tem uma importância muito grande para cá. E agora, eles, de uma forma inédita, eu vou te dizer que até surpreendente, a chegada da Raptor. A gente imaginar que a Ford saiu de um carro barato, vender carro em volume, e você agora colocar carros de valor agregado, né? A gente está falando aí de uma Ranger Raptor de R$448 mil, e eles bem otimistas, inclusive, com a chegada do carro, esperando vendas. O carro vai ser vendido em todas as concessionárias Ford, isso é um ponto importante. Não é tipo Civic Type R, vamos vender em 4 concessionários aqui. Não, eles querem vender nas 110 concessionárias. 111, eu acho que é. Mais de 100 pontos que a Ford tem. Então, assim, mostra o quanto a Ford está otimista, o quanto a Ford vem ganhando mais espaço e liberdade, vamos dizer assim, pelo mercado americano, né, pela matriz. E a gente vê eles mais dispostos a lançarem novos produtos, né? E a gente vê essa nova fase da Ford que foi de uma queda brusca para uma ascensão ali mais gradativa, né? A gente percebe eles ganharem bastante mercado. A Ranger vem se mostrando muito bem no número de vendas. A Ford, lá atrás, ela cometeu talvez um erro estratégico que foi muito claro, e eles mesmos assumem que sim, foi um momento errado. Porque logo depois que eles anunciaram o fechamento das fábricas e se tornar importadora, eles chegaram com o Territory, que era um produto chinês, um rebad, um carro que não tinha nada a ver com o Ford. Exato. Né? Um carro que não tinha uma identidade, não tinha um motor, não tinha nada que era um Ford. E era um carro que não se destacava entre a concorrência. Né? Era só mais um médio ali. Eles mesmos, a própria Ford até hoje assume e fala, não, ali o Territory nunca vendeu o que tinha que vender. E a gente sabe os motivos. Tanto que foi um carro que durou pouco tempo e veio o novo Territory. Aí sim, ainda continua sendo um produto chinês, mas um produto com muito mais DNA. Um carro mais bem resolvido. Muito, acho que mais feito, melhor feito, né? Eu fiquei com o Territory e eu não esperava que ele fosse o que ele se tornou. Sim. Né? Ele sim, agora dá pra gente falar, não, se você tá olhando um SUV médio, talvez um Territory te atenda, espaço interno, tecnologia. Ainda percebemos muita coisa ali, talvez não Ford, né? Um pouquinho do design, um pouquinho de alguns elementos ali ainda. Não dá pra falar, não, ele é como se fosse um Bronco Sport. Você ali tem. Mas o interessante é realmente ver o restante da linha alinhado com o mercado global, né? Que você falou. Bronco Sport, acho que foi o lançamento em seguida. Em seguida. Já foi um carro que todo mundo falou, nossa, veio o Bronco Sport, né? Maverick também, Maverick híbrida, depois de 64 vezes a gente reclamando aqui que a Maverick devia ter vindo híbrida. Inclusive a Ford usou o nosso slogan que a gente fez para Maverick híbrida. Isso mostrou sim também uma preocupação. F-150, depois de quantas mil promessas ela chegou oficialmente.
Agora a gente olha a Ranger Raptor, que foi realmente uma surpresa. Ninguém esperava que você vender uma Ranger, a versão esportiva no Brasil, e fora a própria Ranger. Né? Enquanto a gente está olhando aí algumas picapes médias num facelift profundo, a Ranger não. Ela falou, não, essa é a nova Ranger. Nova Ranger, sabe? A Ford, ela apostou em um novo produto global, no caso, né? No caso da Ranger. Então, não se trata apenas do que vai ser a Amarok, por exemplo, aqui no nosso mercado, que é um grande facelift, do que vai ser a S10, que é um grande facelift também. A gente sabe, logicamente, que a própria Hilux é uma picape que vai mudar, vai receber uma nova geração, mas é uma caminhonete para 2 anos ainda, né? O carro acho que é para 25, 26. Ainda tem um tempo. Né? E assim, a Ford ela se adiantou, ela foi a primeira realmente a chegar aí como um novo produto. Ia ter a S10 até então como um concorrente de fato ali de novo produto, né? Veio uma especulação de ser compartilhada ali com a Colorado, mas isso desandou no meio do caminho, essas políticas novas da GM de eletrificação e uma série de coisas, alguns planos foram mudados, mas a Ford ela apostou nisso e de fato deu certo. Eles investiram não sei quantos milhões de dólares na fábrica da Argentina em Pacheco para desenvolver a nova Ranger. A gente foi lá, viu os robôs novos, né, com solda laser e uma série de coisas. E os números provam que a Ford estava certa. Ela é uma das caminhonetes mais vendidas hoje, entre as médias ela passou S10 do já. mercado. Exato. E se a gente parar para pensar que a GM tem tranquilamente, acho que o dobro de concessionárias. Acho que é mais... Cara, a GM acho que deve ter na faixa de 500 concessionárias. Exato. A Ford está com 100. Exato. Se você pensar que a Ford, com uma reputação até então que estava... né? Uma reputação, entre aspas, queimada. Exato. Com menos concessionário e uma série de coisas. Você passar a GM... que a GM ela consegue fazer um mundo de carros, assim, é impressionante o volume que a GM consegue fazer de seus produtos, prova que hoje o cliente está afim de coisas novas, coisas tecnológicas. O próprio Rogério comentou hoje na apresentação, né? Isso sempre foi uma coisa muito de brasileiro, ter caminhonete como um carro de passeio ou como um carro de luxo. E agora com essas caminhonetes ganhando esses equipamentos, ganhando mais acabamento... tá resgatando esse cliente que gosta de ter uma caminhonete como um veículo de luxo. Sim. Como um carro bem acabado, como um carro de passeio. Às vezes ele deixa de comprar um SUV médio, sei lá, alguma coisa do tipo, e comprar uma caminhonete. Né? A prova é o sucesso que a Toro fez, né? O sucesso que a Rampage está fazendo agora. Então, Maverick poderia fazer esse sucesso, mas faltam alguns detalhezinhos uma certa ali, teimosia da Ford, né? Que vai ser ajeitado, pelo que a gente já soube ali, né? Então, muita coisa deve mudar com a Maverick para o ano que vem. Mas a Ranger, como uma caminhonete média, que sempre foi um desejo muito grande do brasileiro, né? Eu, pelo menos nos anos 90, os meus vizinhos eram... ou eles queriam comprar uma Hilux, ou eles queriam comprar uma S10, ou eles queriam comprar uma Ranger. Sim. Era isso, né? Se a pessoa cresceu na vida, ele comprou uma picape. Meio dos anos 90, que chega a S10, chega a Ranger. Né? Então, a gente percebe que esse cliente ainda existe. Aquele cliente que compra uma caminhonete como um carro de luxo, como um carro realmente de status. Né? E a própria Ranger agora, eu andei até numa XLS V6, ainda não andei na 2.0, mas assim, é um carro muito bom, mesmo a versão mais simples dela, ela é uma excelente caminhonete e um excelente carro de passeio. E por acaso a gente tá com a 2.0 turbo diesel aqui, a XLS, e foi uma picape que realmente você vê que a Ford não economizou, mesmo sendo uma versão ali, uso misto, né? Meio trabalho, meio lazer, ela tem um pacote de equipamentos bom ainda. Sim. Né? Lógico, acho que ela ficou devendo, por exemplo, protetor de caçamba, alguma coisa marítima, tem mais ou menos completo. Eu acho que talvez colocar, por exemplo, é que eu já acho que num porte desse carro, tipo, um alerta de colisão já começa a se tornar um pouco importante. Carro grande, às vezes o cara vai pegar a estrada ali pra você, não tô nem falando do ACC, um alerta de colisão. Que inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum. O carro é uma versão básica, mas ele tem o alerta de colisão com frenagem automática e o alerta de saída de faixa. Sim. Né? A própria Maverick de série lá nos Estados Unidos tem isso, e a Maverick no Brasil, na verdade, ela tem um alerta de colisão. Ela tem alerta de colisão com a frenagem automática. A Maverick tem. Então, tem. A Maverick mesmo. Então, acho que, por exemplo, a Ranger poderia ter colocado isso por uma questão de segurança. Sim. Né? Não é um carro grande, estrada, a gente sabe que ali, às vezes, uma distração pode... Ainda mais que a gente fala de um carro de 2 toneladas, é muito mais perigoso pro carro que está sendo batido do que para você. Com certeza. Né? Então, o produto Ranger mostrou que a Ford, e como você ponderou, hoje é o produto mais importante da Ford. Com certeza. No Brasil, acho que não tem outro. É o carro que acho que realmente deve dar dinheiro para a Ford, para justificar ela fazer os outros. Bronco Sport, Maverick,
Mustang Mach-E, próprio Mustang, Aham. né? Tudo isso vem ali porque a Ranger é um produto de maior volume. Sim. Né? E eu acho que muita gente já está olhando para a Ford talvez como, não sei se exemplo, mas olhando que a marca deixou de operar no Brasil, tirou modelos baratos de linha e trabalhou em nicho. A Ford não tá mais entre as mais vendidas, tá? Mas a operação dela tá saudável. Exato, tá pagando as contas, que é o que a Ford busca e, né, vem buscando desde o fechamento da fábrica. É ser realmente, ela fechar o ano no verde. Independente se ela vendeu 1 bilhão ou 1 milhão, o importante é ela pagar a operação dela aqui. Né? Então hoje ela já começa, e foi mais ou menos ali que a gente começou aquela discussão que a gente já teve aqui várias vezes. Até que ponto vale você ter volume e não ter lucro? Sim. Né? Então ali já começa a complicar um pouco. Que foi uma das coisas que a GM sofreu um tempo atrás, né? A GM ainda sofre um pouco, né? Exato. A GM a gente sabe, assim como a Ford, elas sempre gostaram de trabalhar vendendo muito e ganhando pouco. O que, no fundo, faz parte do próprio estilo de mercado americano, né? Aquele capitalismo que vende tudo, vamos ganhar no volume mesmo, né? Mas, de certa forma, isso não pode acontecer de uma forma exagerada, porque chega um momento que você não consegue pagar as contas, né? As coisas vão ficando mais caras e tudo mais. A gente percebe hoje, isso mudando um pouco de segmento e tal, mas a gente percebe hoje a chegada dos chineses com produtos melhores no nível de preço que a gente tem hoje os nossos carros tradicionais. Sim. Eu, por exemplo, jogando um pouco mais para cima, o próprio H6, a Ravo H6, né, o GWM, ele é um carro que hoje ele chegou com um nível de equipamentos e um nível de construção que deixa hoje uma Stellantis, por exemplo, que tem um volume de vendas absurdo, meio assustada. Né? Então, assim, a gente percebe que mesmo a Stellantis trabalhando naquele volume, uma série de coisas, teria que penar muito mais para continuar vendendo e pagar suas contas ali. Né? E a GM, a Ford, no caso, ela já partiu para o outro lado, que é vender um produto mais nichado, um produto mais caro, com mais qualidade, né? E pagando a sua operação ali de uma forma que você venda, o carro tenha o seu certo sucesso de vendas ali, mas não manche a marca por vender pouco, vamos dizer assim, né? Que hoje esse trabalho que eles estão ali. Acho que hoje é até um pouco do desafio daquela história que semana passada o Ciro Possebon, o CEO da Volks, veio aqui, comentou disso, e entra um pouco nessa questão da questão do imposto, né? Sim. Você começar a taxar os importados elétricos híbridos, para quê? Para você forçar as montadoras a não se tornarem uma Ford, talvez. Porque a partir do momento que você tem ali, você não paga para importar, muito mais difícil você justificar para sua matriz, você tem que produzir em um lugar. Ainda mais no Brasil, que tem a questão do custo Brasil, em carga de fiscal, tudo mais. Então, talvez a carga de imposto chegou também para mostrar, tipo, olha, produz aqui, pensa em produzir. Sim. Tem esse lado também, né? Porque é incrível, porque assim, sempre que a gente fala de fábrica, de volume, muita gente acha que todas as montadoras vão adotar o que a Ford fez. É que no caso da Ford, foi um movimento global, não foi um movimento Brasil. Sim, fechou planta em vários lugares. Em vários lugares. Então, assim, eu acho que... Não sei se tem, por exemplo, hoje uma montadora que pode fazer como a Ford. Principalmente que nos últimos tempos a gente tem ouvido muito de investimento. Né? A Volks deve anunciar investimento logo, a Nissan anunciou agora, a Renault anunciou. Então, assim, acho que dificilmente a gente vai ter um outro movimento Ford no Brasil. Não julgo o que a Ford fez. Que realmente foi talvez bom para eles, né? Salvou a operação. Sim, com certeza. Tem a questão, óbvio, do emprego, que só agora, anos depois, que vão começar a ser resolvidos por causa da fábrica da BYD, no lugar da fábrica da Ford na Bahia, vai começar a resolver agora. Então talvez eu não condene, sabe, o que a Ford fez. E assim, tem um ponto muito curioso. A Ford está se reestruturando no Brasil com um fato meio controverso, vamos dizer assim, com as montadoras que importam veículos. A Ford só tem um produto, dois, né? Mas vamos dizer assim, com um produto que eles esperam mais volume, um único produto eletrificado. Então, assim, eles trabalham com todos os produtos a combustão. Então, assim, aumentando imposto ou não do elétrico, por exemplo, para a Ford, isso não vai mudar o plano da Ford hoje. Ao contrário, sei lá, de uma Volvo que vai sentir os seus carros ficando mais caros, uma BMW da vida vai sentir os seus produtos importados ficarem mais... Para a Ford não vai fazer diferença, porque os produtos que ela traz para o Brasil não são eletrificados, não tem desconto.
Mas sabe o que eu acho que... Uma discussão que eu tive Eles já dão a sorte, na verdade, de vir do México, que já tem isenção por um acordo comercial que ninguém vai pôr a mão nesse acordo. Agora, mas é uma coisa que eu tava falando com o Júlio até, da redação. Esse negócio do imposto da eletrificação vai pegar a turma ali até uns 250 pau. Sim. Acima, eu não sei se vai impactar. Não faz diferença. Não vai fazer. A pessoa que tem um X3 que já tá pagando, sei lá, 500 mil, ele vai pagar 15,30? E eu vou falar, no próprio EX30, que é um carro ali que começa em 220, só que se for olhar o que vende são as versões mais caras, eu duvido que o cara vai abrir mão de comprar o EX30 por causa de 10 ou 15% a mais. Não vai. Quem vai sentir isso daí era a pessoa ali que tava contando aquele dinheiro para comprar o Dolphin. O Dolphin, a turma de 150, 120. Eu vou vender o meu Polo top, o meu, sei lá, qualquer um desses daí, né, um Renegadezinho ali, longitude, para eu comprar um Dolphin. Aí o Dolphin aumentou 15 mil. Esse cara sente. Mas o cara ali que compra o próprio X30, XC40... Audi Q8, e-tron, BMW... De 250 para cima, aumentou 10, 15 mil. Não vai. Essa turma não vai mudar. O que vai mudar, óbvio, a turma de baixo vai sentir. Mas talvez, quem sabe, até a GWM e a BYD segurem um pouco os aumentos ali, não coloquem tudo de uma vez. Peugeot, por exemplo, Peugeot com 2008. Ela talvez volte pro preço que ele estava. Que eles mesmo foram reduzindo nos últimos tempos. Talvez volte ali até abaixo do que ele era. Tem uma outra coisa, você vê, como principalmente a GWM e a BYD, a gente não sabe de fato a margem de lucro desses carros. Sim. Né? A gente sabe que, por exemplo, uma margem de lucro de um 208 era uma coisa absurda. Era um carro de 270 que virou 200, hoje é 190 e pouco. O próprio Kwid elétrico anunciaram uma redução agora para 120 e poucos mil reais. Uma promoção de 123 mil, alguma coisa assim. Então, assim, nada impede, de repente, por exemplo, nesse primeiro ano aí que vai acontecer um aumento, BYD e GWM manter os preços. Se eles tiverem um estoque que entre no Brasil sem pagar tanto imposto, talvez até alguma coisa. Nada impede. Então, assim, às vezes, se o governo ou quem seja está fazendo isso realmente para tentar intimidar essas vendas, pode ser que o tiro saia pela culatra. Mas antes de falar da Ranger Raptor, vamos pro nosso Momento Surrai e a gente já volta. Com o preço do carro novo nas alturas, a gente sabe que uma das grandes opções é o mercado de carros usados. Tem para todos os gostos, todos os bolsos, e um dos mais vendidos, mesmo fora de linha há tantos anos, é o Fiat Palio. Se você dá uma olhadinha nos classificados, procurar aí pela internet, tem Palio de diversas gerações, com diversos motores, diversas versões, e até uma versão esportiva, o Palio 1.8R. Ou seja, se você está procurando um carro sem gastar muito dinheiro, mas um carro confiável, tem Palio 1.0, Palio 1.4, Palio 1.6, Palio segunda geração, uma carroceria um pouquinho diferente. Tem Palio com teto solar, tem o clássico Palio 1.8R amarelo, que é um carro bem bonito, e também teve o Palio Sport. Tem Palio para todos os gostos. Agora, independente da versão, do ano, da carroceria, do motor que você escolher, é importante saber que você precisa pôr um seguro em todo o carro. Não vale a pena correr o risco de alguém bater no seu carro, alguém roubar seu carro, acontecer alguma coisa e você ter um prejuízo nas mãos, certo? Então, independente do Palio que você escolher, ou independente do carro que você escolher qualquer ano, a Surrai Seguradora está pronta para te atender com diversas opções com um preço que cabe no seu bolso. Entra no site da Surrai ou fale com o seu corretor e faça a cotação do seguro independente do ano e do modelo do carro que você estiver procurando. E agora, vamos voltar para a Raptor, porque a gente viu o carro. Sim. O que muda e quanto custa? Na verdade, quanto custa você já falou, né? Falei lá no comecinho. Olha, o que muda? Muita coisa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, assim... Sabe o que você conhece de evolução de uma Hilux para uma Hilux Gaso Racing? Desconsidera do que é uma Ranger para uma Ranger Raptor. Porque, de fato, a Ranger Raptor ela é fabricada na Tailândia, que é uma única fábrica que faz isso globalmente. Por quê? Ela precisa de uma linha própria para sua construção, para sua fabricação, porque ela segue um chassi de longarinas diferente, com mais reforços. Então não é simplesmente igual tipo a Hilux fez, a gente vai colocar a suspensão pro lado de fora para deixar ela mais larga, para dar mais estabilidade. Não. O chassi dela inteiro é diferente, ela Tanto tem mais reforços. Ela é produzida na Tailândia porque é a única fábrica que produz para o mundo inteiro, porque muda tanta coisa que você não consegue colocar ela na mesma linha da Ranger normal. Exato.
Então tiveram que fazer uma linha para Raptor no mundo inteiro. Exato. Muda essa parte do chassi, parece besteira, mas o que muda, você já tem que mexer muita coisa dentro da fábrica. Sim, e se você pensar em uma questão de volume global, não compensa a fábrica de Pacheco atualizar para fazer, sei lá, os 2% de Ranger Raptor. Não compensa para o mercado americano fazer, nem sei onde é fabricada as Ranger que vai para os Estados Unidos, para ser sincero. Eu acho que é Estados Unidos mesmo. É Estados Unidos mesmo que faz as Ranger americana? Enfim. Que ela é um pouquinho diferente da nossa até, mas é bem parecida. Mas enfim, assim, o volume geral da Ranger Raptor seria tão baixo para o mercado que não compensaria as plantas se atualizarem por ela. Então é mais fácil fazer num lugar só, né? E assim, isso muda tudo. Ela tem suspensão adaptativa, não são só molas Fox. Os amortecedores da Fox eletrônicos. Eles são adaptados eletronicamente. Bitola mais larga. Ela é 19 centímetros mais larga do que a Ranger padrão. Suspensão, a Ranger padrão já é 2,2 metros de largura. Ela foi para 2,20. Então, a suspensão traseira não é feixa, é mola helicoidal. É mola helicoidal. Tanto que a capacidade de carga dela é 760 e poucos. 736 quilos, diminuiu. Então, é bem focada, dá pra ver que ela é bem focada em desempenho, não é para carga. Fora que você muda todo o conjunto de freio, a transmissão, apesar de ser 10 marchas, é outra caixa, né? Eles falaram que é uma caixa reforçada para as Raptors, tanto para a F-150 quanto para a Ranger Raptor, né? É o mesmo câmbio, mas ela tem mais reforços justamente porque, como as trocas são mais rápidas, você dá mais tranco no câmbio. Então, para você não forçar as engrenagens de uma 10 marchas padrão, essas engrenagens elas foram reforçadas justamente para aguentar esses trancos do câmbio, porque é um 3.0 V6 biturbo com 397 cavalos. Isso foi uma das coisas que a Ford falou bastante. Foi manter os 397 cavalos para o mercado brasileiro por conta do tipo de combustível nosso. E homologação, com algumas regras mais rígidas que outros lugares. E se tornou agora, né, em eras de... acho que esse ano a gente teve 3 vezes a caminhonete mais rápida do Brasil, né? Sim, toda hora tem a caminhonete mais rápida. Toda hora muda. E essa, enfim, chegando praticamente em dezembro, se ninguém lançar nada até dia 31 de dezembro, a Ranger Raptor será a caminhonete mais rápida do Brasil. 5.8 segundos. É rápido, hein? Isso que a gente sabe que normalmente o número da Ford é conservador. Faz menos. Mas, olha, vou te falar. 5.8 numa caminhonete é coisa pra caramba. Então. É rápida. Porque... E foi interessante o que eles falaram, porque se você for pensar real, dentro do segmento é a única esportiva. Eles chamam até de caminhonete de alta performance. Beleza, a gente tem a Hilux GR Sport, que ela tem uma leve alteração de motor, de suspensão e tal, mas ela é uma versão preparada, diesel, que não chega nem perto dessa potência. Ela é uma variante da Hilux. Ela muda ali suspensão, bitola, tanto que até apareceu agora uma versão da Hilux só com as bitolas largas, né? Sem a SRX Plus, né? Alguma coisa assim. Então você tem ali umas alterações de suspensões, é talvez o que mais chegaria ali perto. Só que não tem mais nada no resto do segmento. O Amarok V6 é uma caminhonete de estrada. Sim, com motor forte. Motor forte. Ela não é um carro... Ela não é uma picape esportiva. Ela acabou sendo aí adotada como uma esportiva por muita gente. A própria Ranger V6 tem outra proposta. Então, a Raptor, realmente, ela chega num ponto que é dela. Exato. Ela... Não tem como você colocar um concorrente. E por mais que 450 pau seja muito dinheiro... Se ela ir na faixa de 110 mil reais mais caro do que a Limited, do que a irmã dela, né? Se você for pensar a quantidade de coisa que ela tem colocada, é um preço ali ok. Sim. E assim, hoje, muita gente acaba indo para as full size pelo desempenho, pelo V8. Só que você levar o pack de preparação da Raptor... Sim. Não, e assim, questão de preço. 448 mil reais ela custa. Se eu não me engano... Uma SW4 GR, tudo bem, a gente tá falando de um carro de 7 lugares ali, um SUV. Mas como é uma proposta de caminhonete, sob chassi por longarina e tudo mais, né, carroceria sob chassi, se eu não me engano, a SW4 ela custa 430 mil reais. Por aí. Né? Então, assim, é uma diferença pouca, visto que a SW4 vem importada da Argentina, onde você tem acordo comercial, e a Ranger vem da Tailândia, paga-se imposto pra caramba pra trazer ela pra cá, custando praticamente o mesmo preço que uma caminhonete, né, vamos dizer assim, fechada, vem da Argentina com acordo comercial. Só pra você ter uma noção, hoje uma Hilux GR Sport. 367, se eu não me engano. Nossa, o preço até sumiu do configurador, que legal. É 367, uma Hilux. 372.890. Isso aí. 372 para 440, eu sou ruim de conta. Tá falando em 70 mil? Vai, acho que é isso, né? Por aí. 890123 4. É isso aí. 70 pau. 70 pau. Você leva
um pacote muito mais completo, até de preparação, mais potência. Completo, você tem um painel de instrumentos ali full, você tem uma tela grande, tem conectividade por aplicativo, né? Que a Ford tem lá, o Ford Pass Connect. Enfim, escapamento esporte, modos de condução, que é um dos pontos que a Ford falou também. Como ela tem 32 graus de ângulo de ataque, isso implica em a Ford poder habilitar uma função de subida de pedra nela, pelo ângulo de ataque, né? E ela tem velocidade limitada a 180 km por hora. E a Ford, enfim, como eles fizeram a Raptor. A Raptor ela tem o foco em você correr na terra. Né? Ela não é uma picape de asfalto, vamos dizer assim. Ela é uma picape esportiva de terra. É uma boa caminhonete de rally. Né? E você tem um pneu ali de 33 polegadas de diâmetro total, que eles falaram que isso é o maior da categoria, porque ela foi desenvolvida exclusivamente para ser uma Raptor, com roda de 17, então é um perfil 70, é alto pra caramba. E isso faz com que você consiga atingir esses 180 km por hora na terra, naquela função baixa que eles falam, que deixa a suspensão totalmente adaptada para você trabalhar na terra. Imaginando, sabe aqueles carros de Dakar, né? Que a suspensão vai assim, né? É mais ou menos isso. A intenção é realmente essa. Então, assim, ela é uma mini F-150 Raptor. Olha, confesso que na hora que quando a gente viu a apresentação, começaram a falar de pacote, eu falei, até virei pro João Anacleto, falei, 500 pau. Pois é. Eu tava chutando minha eu falei pra ele, 500 pra cima. Ele... Aí ele, 470. Aí veio ali 440. E se for pensar hoje no mercado de picape média, você vai pagar, por exemplo, na própria comparação com a Hilux, 70 mil a mais. Tudo bem, né? A gente sabe que muitas vezes o público da diesel não é o público da gasolina, tem esse ponto. Mas eu acho que pode até roubar um certo cliente das full size. Eu também acho. Da galera do V8 ali e tal. Eu acho que pode pegar a não ser que a pessoa faça muita questão de uma Ram Classic, eu iria de Ranger Raptor. Então, ela tá com o preço parecido da Rebel, 1.500. Só que a Rebel já tá desatualizada. Né? A Rebel, a Ram 1.500 foi atualizada agora nos Estados Unidos. Não se sabe. Lá fora não tem mais o V8. Agora é um V6 também, É um V6 biturbo. Isso. Então tem aí essa questão também. Esse carro chega pra cá, obrigatoriamente. Sim, em algum momento chega. Sei lá, março, abril, esse carro vem pra cá. Acho que mais por causa do motor. Homologação, né? Tem que homologar, né? Então não é tão simples. Mas, por exemplo, ele falou, levaria a Rebel, mas eu não sei se... talvez pela preparação da Ranger, talvez ficaria com ela. E outra, menor, né? Pra usar, pra viver. Sim. Até o tamanho da Ranger, né? Ela é uma caminhonete... Tudo bem, ela é até mais larga do que a própria... Ranger tradicional, mas assim, imaginando que ela ainda é menor do que uma full size, para andar aqui dentro, principalmente em comprimento, isso ajuda muito. Bom, a gente vai andar nessa picape ainda. Nos próximos dias. Dias não, né? Umas 2 semanas. Mais umas 2 semanas a gente vai andar para poder falar melhor sobre ela, mas acho que aqui vale a reflexão de como funcionou para a Ford essa mudança. Sim. A Ford tinha prometido 10 lançamentos para esse ano, fez 9. Um vai atrasar para o começo do ano que vem. Provavelmente, a gente estava apostando em ser o novo Mustang, né? Até pelo fato do carro estar sendo muito pedido lá fora, pode ter rolado um atraso de lote. Mas, cara, 10 lançamentos num ano em diversas falaram faixas. Que a Ford saiu do Brasil. A Ford saiu do Brasil com 10 lançamentos no ano. Pois é. Faz sua propaganda depois de 60 semanas. Pois tá todo mundo com saudade, né? De eu falar assim, youtube.com/falando de carro. Lá, inclusive, tem o vídeo que eu mostro apenas e não... agora eu já não sei se eu vou soltar ainda. Mas, enfim, tem um vídeo da Ranger Raptor lá. Algum tem. Algum tem. Onde eu mostro um pouco dessa caminhonete para vocês conferirem. A gente vai, de fato, andar nela depois, ter uma experiência aí de condução. Mas é uma picape que eu tô bastante curioso para andar. Bem interessante. Acho que semana que vem a gente tem outro carro bem interessante para contar Eu quero acordar meus vizinhos no modo baixo da escape, velho. Tô curioso também para ver esse carro, como que é. E nosso Instagram, @falando de carro, só seguir a gente lá também. Acordar a playboyzada metida de Alphaville. Acorda, bando de vagabundo, que sai pra trabalhar às 11. O cara mora no 27º. Mas a garagem ainda tem 4 subsolos, amiga. Maravilha. Tô nem aí. E é isso, pessoal. Também temos se você tá vendo o podcast no YouTube, tem nos principais canais de podcast. Se você tá ouvindo, tem lá no YouTube, se você quiser olhar para nossas caras, que não faz muita diferença no final do dia. Temos aí diversos vídeos no nosso canal. Lá no Motor1, no site, soltamos um comparativo da Rampage contra a Maverick, que aí é uma dúvida
dessas novas mid-size, essas picapezinhas que ninguém sabe qual que é o posicionamento delas, o meio termo, né? É uma caminhonete grande, é uma caminhonete média pequena, uma pequena média. É, tudo isso aí. É isso aí. E eu vejo vocês na próxima semana, provavelmente com o Renato. Sim, semana que vem lançamento importante também. Que na verdade você vai antes de mim pro negócio. Vou perder o X7, que dó. Vejo vocês na semana que vem, fica aqui meu abraço e até lá. Um abraço, pessoal, até semana que vem.